Olá, meu amigo, minha amiga. Esse ano de 2024 ainda nos reserva muitas emoções aqui no Brasil, em função de enfrentamentos que estão ganhando cada vez mais volume e também muitas emoções para as pessoas mundo afora que acompanharam ontem o debate entre Trump e Biden para a disputa à presidência dos Estados Unidos. Muitas pessoas hoje estão com os cabelos arrepiados. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, trazer algumas imagens. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, ontem foi um fato, né, que a mídia do mundo inteiro está comentando, né, o debate entre Trump e Biden. Nós tivemos lá essas duas figuras que são a representação do que está acontecendo hoje na nação economicamente mais importante do planeta. O que essa civilização conseguiu produzir ao longo de tantos séculos, foi isso que nós vimos ontem, um candidato que é um mentiroso quanto mais, uma pessoa sem nenhum caráter, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de racionalidade para tratar de alguns temas, e o outro, um senhor absolutamente fragilizado, impotente de lidar com um criminoso, com a figura com esse perfil. Enfim, foi isso que as inteligências dos Estados Unidos conseguiram produzir para a humanidade. Isso certamente deixou muita gente com os cabelos arrepiados, né? Qual o cenário que nós teremos pela frente? Um dizia para o outro, enfim, Biden dizia que se Trump ganhar as eleições, nós teremos ali a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Quem é que fica feliz com uma situação como essa? E, por outro lado, o Trump acusando o Biden da mesma coisa, né? Que o conflito no planeta só se ampliaria, além das mentiras que foram colocadas ali. De um modo geral, né? Qual o aspecto positivo? Gente, isso só mostra para a gente algumas situações. Tem esse livro aqui do professor Noam Chomsky, chamado Quem Manda no Mundo. Nós, ao lermos esse livro e outros tantos, né, a gente percebe que nos Estados Unidos não existe uma democracia. O que existe é uma corporatocracia. São grandes grupos econômicos, indústrias, grupos financeiros que estão por trás dessas duas candidaturas. Por uma razão muito simples. Nos Estados Unidos, bem diferentemente aqui do Brasil, eles não têm uma justiça eleitoral, não têm horário eleitoral gratuito, não têm verba partidária. Tudo que se faz na vida partidária vem de dinheiro privado. Ou seja, as propagandas na televisão, as viagens, as locações, cabos eleitorais, internet, tudo que você pensar de gasto, né, vem do dinheiro privado. E quem deposita dinheiro, quem banca essas campanhas, quer sempre uma contrapartida. É assim em todos os níveis nos Estados Unidos. E muitas vezes essas negociações são feitas claramente, né? Olha, eu vou apoiar você para você me defender meus interesses, né? Então são as grandes corporações que bancam essas duas criaturas. Agora, essas corporações, quando elas colocam um candidato como Biden, né, para enfrentar uma figura como Trump, o que eles estão esperando no final? Tem algumas leituras por trás dessa história, né? Porque não é possível, né, que as pessoas que estão ali ancorando, amparando a candidatura de Biden não estivessem percebendo que seria uma luta desigual, a não ser que seja uma tática que a gente não esteja enxergando agora, né? Nós vamos ver nas pesquisas de opinião nos Estados Unidos ali. Porque você colocar uma pessoa muito fragilizada diante de um criminoso, o que você pode esperar desse tipo de conflito? Né? Mesma coisa colocar num ringue, num octógono, né, um lutador de MMA e uma pessoa bêbada. Se o lutador, ele vence, ele é um covarde, né? Agora, se ele apanha do bêbado, ele está destruído também, né? Está desmoralizado. Então, enfim, tem algumas leituras aí que a gente vai ter que esperar alguns dias para poder fazer, mas certamente foi um quadro dantesco para a humanidade. A nação mais poderosa economicamente, militarmente do mundo, ter duas figuras como essas, né, que estão se apresentando como os condutores futuros da nação, olha, não tem coisa agradável para a gente comemorar no meio dessa história não, né? O presidente do nosso país tocou nesse assunto, eu vou falar ao longo do nosso papo aqui. Hoje o presidente Lula está lá em Belo Horizonte ainda e deu uma entrevista para a Rádio FM O Tempo, do grupo O Tempo lá. Isso é muito positivo, como a gente tem sempre cobrado aqui no nosso portal do José, né? O presidente está popularizando alguns temas.
quanto mais ele for a esses ambientes, quanto mais ele tiver falas reverberadas, mais porções maiores da sociedade tomarão conhecimento de como funcionam algumas estruturas. Justamente aquilo que o grande poder econômico, o poder midiático aqui no nosso país não quer que aconteça. Que o povo comece a se familiarizar com determinadas coisas fundamentais para a nossa existência enquanto nação e a nossa realidade concreta, né? Aí a gente vê aqui já a gente se levantando contra isso. A coluna aqui da Vera Magalhães hoje fala essa abordagem aqui. Qual o saldo das entrevistas de Lula? Tá reclamando aqui. No final ela conclui. O saldo, portanto, do roadshow de entrevistas de Lula para seu próprio governo é o oposto da disparada do dólar, bastante negativa, né? Então, é só na cabeça dela que o presidente tem que ficar calado, ou tem que falar as coisas só que o mercado quer que se fale, né? Aqui, numa das falas do Lula, ele aborda essa questão que está sendo colocada aqui no editorial do Globo, né? Que está, mais uma vez, fazendo uma pregação para se ferrar o pobre, o aposentado, a pessoa que tem deficiência. Desvincular BPC, o benefício, né, continuado, enfim, do salário mínimo, é medida necessária. Fazer a correção pela inflação não traria perda a beneficiários e ajudaria a equilibrar as contas públicas. Eu tenho sempre batido aqui, né? Por que não se fala em juros? Por que não se fala em cortar de subsídios, de outras áreas que os grupos econômicos estão conectados, né? Aí eles não querem saber de absolutamente nada, né? Na capa hoje do Valor Econômico, tem aqui também uma chamada também, né? Muito vigarista, né? Um título muito... uma manchete bem vigarista. Críticas de Lula dificultam o controle da inflação, diz Campos Neto. Então, quer dizer, o presidente Lula tem que ficar caladinho e qualquer coisa que ele diga vai servir para especularem, para fazerem projeções de taxas de juros cada vez mais altas, porque a turma do Roberto Campos Neto vai ganhar muito dinheiro com essa história, né? Bom, e o presidente tem tocado nessas questões, né? E ontem ele falou coisas como essas aqui. Acho que eu separei aqui alguns trechos aqui para compartilhar com vocês. Aqui é o primeiro trecho. O que o dólar subiu, mas que não foi por causa da entrevista. É porque você tem uma parte, isso é importante dizer, você tem uma parte de pessoas que querem viver de especulação. Tem gente apostando no dólar para enfraquecer o real. Tem gente querendo diadeiro. Já aconteceu isso. Na crise de 2008, 2009, você está lembrado da crise dos derivativos. Ou seja, eram empresários que estavam apostando no dólar, sabe, e resolveram comprar dólar achando que ia se valorizar, e o dólar caiu e muita gente perdeu. Teve empresa que perdeu 10 bilhões, teve empresa que perdeu 4 bilhões. Eu disse hoje na minha fala lá pro Conselhão, quem estiver apostando na especulação vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro porque a gente vai tomar conta disso. O que a gente quer é que as pessoas invistam o que quiser, se for necessário até com crédito do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNB, do BADA, mas investir no setor produtivo. É preciso aumentar a produtividade, aumentar a qualidade, aumentar as exportações, aumentar, sabe, a nossa produção agrícola, a nossa produção de bens, de capital. Ou seja, o Brasil tem tudo para isso, então quanto mais investimento no setor produtivo, mais emprego, quanto mais emprego, mais salário. Gente, o Lula está dizendo exatamente o que as nações desenvolvidas no planeta fazem e fizeram. Vai investir dinheiro num banco lá em Portugal para ver qual vai ser a sua rentabilidade. No Japão, na Alemanha. Não se ganha dinheiro como se ganha no Brasil sem apostar no setor produtivo. Então, enfim, mas aí o setor que ganha dinheiro com a ciranda financeira odeia esse tipo de discurso, né? O dinheiro não tem que ir para a produção, o dinheiro tem que ir para banco. Os bancos aqui no Brasil são as instituições que mais ganham dinheiro no planeta, né? Proporcionalmente a qualquer outro tipo de negócio. Aí o Lula ainda falou outras coisas também interessantes aqui. Vamos lá. De gastar dinheiro errado. Benefício social indevido, por exemplo, quem estiver recebendo corta. Deixa eu falar, não me fale para mexer em benefício. Benefício, se o pobre tiver direito, ele não vai perder o benefício. É importante que a gente tenha. Fazer ajuste em cima dos pobres não vale na minha vida. Isso que o Lula falou se confronta de uma forma muito contundente com esse editorial aqui do Globo, né? O Globo está falando exatamente para o Lula fazer exatamente o contrário, para avançar em cima de dinheiro de pobre, de benefício de pobre, de aposentado pobre, né? Então, isso foi muito positivo o Lula ter falado isso. Isso vai politizando, gente, isso vai despertando consciências. Não vale.
Nós temos que fazer ajuda. Esse país tem muito subsídio, esse país tem muita desoneração, esse país, sabe, tem gente que pede 5 bilhões de desoneração, 10 bilhões. Ou seja, como é que eu vou mexer no salário mínimo? Ah, mas o Lula está aumentando o salário mínimo. O mínimo é o mínimo, Dileno. O mínimo é o mínimo. Ou seja, não pode ter nada menor do que o mínimo. Como é que eu vou cortar? O que é que nós estamos mudando? Nós estamos mudando, sabe, a reposição inflacionária, que é a obrigação a ter para manter o poder aquisitivo, e está mudando a média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Se o PIB cresceu 6%, você dá 6% do PIB. O crescimento do PIB é isso. Então, é isso. Esse tipo de discurso, vocês vejam a diferença, né, do que a gente discutiu alguns anos atrás, que é o que a gente está começando a ter mais atenção nos dias de hoje, né? Vamos pegar outro trecho aqui mais adiante. Esse aqui, vamos lá. Se o Biden ganhar, eu já conheço o Biden, já tem uma relação com os Estados Unidos, que é uma relação sólida, pretendo manter. Quando ganhar, se o Trump ganhar, a gente não sabe o que ele vai fazer. Sinceramente, a gente não tem noção do que ele vai fazer. Porque ele fala muito, ele chegou a dizer que se algum país quiser escapar do dólar como moeda de referência comercial, que ele vai punir o país. Ele não é presidente do mundo. Então essas pessoas que fazem muitas bravatas, eu sinceramente não gosto, não acho que é bom na política. Você acha que uma vitória dele poderia alterar o clima político aqui no Brasil, do Trump? Não, da minha parte não. Da minha parte vai alterar o clima nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil nós tomamos conta do nosso quintal aqui, sem precisar que ninguém se meta aqui. Eu achei muito bem humorada, né? Muito leve essa resposta dele, né? E para finalizar aqui, gente, o que me chamou a atenção aqui foi a vitalidade do presida, né? Olha só, quando ela perguntou aqui da agenda do Lula, ele falou de cabeça aqui algumas coisas, fiquei impressionado. Vou compartilhar com vocês aqui, vamos lá. Belo Horizonte, depois em Juiz de Fora, na Zona da Mata, quais são os próximos destinos do senhor ao longo da próxima semana que o senhor me falou aqui? Mano, só pra você ter ideia, eu saio daqui na sexta-feira à noite, eu saio de Juiz de Fora, eu vou para São Paulo, vou ter uma reunião à noite com um grupo de companheiros. Quando eu for no sábado de manhã, eu vou anunciar 12 novos institutos federais em São Paulo, vou anunciar uma universidade na Zona Leste de São Paulo, vou anunciar, sabe, dinheiro, financiamento para metrô, sabe, tudo isso em São Paulo. No sábado. São 2 regiões, eu vou na Zona Leste e vou na Zona Sul. Depois, no domingo de manhã, eu vou para o Rio de Janeiro inaugurar um conjunto habitacional com o prefeito Eduardo Paes. Na segunda-feira de manhã, eu viajo para a Feira de Santana, na Bahia, com o ministro dos Transportes, para anunciar muitos investimentos em rodovia que eu comecei a fazer em 2010, que não foi terminada. Nós vamos lá para nós vamos terminar a rodovia. E mais ainda, depois eu vou para Salvador anunciar outras obras em Salvador. Depois, dia 2, eu participo do desfile da Independência, do dia 2 de julho, na Bahia, até o Bonfim. Depois da tarde, eu embarco para Recife para distribuir, para pagar. Eu vou pagar as pessoas que perderam a casa há 30 anos atrás, pessoas que morreram num conjunto habitacional chamado Caixão lá, Prédio Caixão, que foi feito no lugar errado, caiu, já morreu muita gente. Então nós estamos agora, depois de 30 anos, indenizando as pessoas. E eu quero ter o prazer de lá entregar o primeiro cheque. Aí eu volto para Brasília, aí fico 2 dias em Brasília, assino um monte de documento e depois eu saio para viajar outra vez, porque quem quiser me pegar agora viajando no Brasil. Presidente, muito obrigado por essa entrevista. Gente, o cidadão aí, o presidente, está 220 ligado na tomada, né? E aí é o seguinte, né, senhora Vera Magalhães? Eu lamento informar para a senhora, mas a senhora, quando pergunta aqui qual o saldo das entrevistas de Lula, olha, esse nível de informações que ele passou para as pessoas ali, a senhora não passaria, né? Então, enfim, e a grande mídia também não, né? Então, que o presidente Lula continue a escutar aqui, nós aqui nas redes sociais, e continue cada vez mais vir para os debates, cada vez mais atrair as atenções, cada vez mais se envolver em discussões importantes. É disso que uma democracia precisa, é disso que um país precisa para avançar, né? Eu fico por aqui, gente, mais tarde a gente se encontra. Tchau!